O governo de Donald Trump acompanha com atenção o julgamento de Jair Bolsonaro no STF, enquanto avalia medidas que poderão ser tomadas contra ministros da corte ou mesmo contra Paulo Gonet, procurador-geral da República. Aliados de Trump avaliam a possibilidade de aprofundar as sanções. Neste caso, haveria um alerta contra qualquer entidade financeira do mundo que tenha contas em nome de Moraes. E aí vocês veem o desespero. Mas até pouco tempo atrás estavam todos eles rindo, fazendo chacota, não era assim que eles estavam fazendo? Urgente, Trump vai acompanhar julgamento do STF de perto. Isso mesmo. O governo de Donald Trump está acompanhando de perto 3 processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal que podem ter impactos diretos sobre a liberdade de expressão e a política internacional. As decisões do ministro da mais alta corte do Brasil despertaram preocupação nos Estados Unidos, levando até mesmo a uma manifestação da embaixada norte-americana e uma ação na Justiça dos Estados Unidos contra o magistrado brasileiro Alexandre de Moraes. Os 3 processos em questão são a responsabilização de redes sociais, que deixa o marco civil da internet em xeque, o inquérito das redes sociais, que investiga usuários da plataforma de Elon Musk, e o inquérito do golpe, que pode levar Bolsonaro à prisão. O envolvimento dos Estados Unidos nessas questões jurídicas brasileiras reforça a crescente tensão entre as administrações Trump e Lula. O governo brasileiro, por sua vez, tem evitado se manifestar diretamente sobre a pressão vinda de Washington. Mas especialistas apontam que esse tipo de embate pode afetar as relações diplomáticas entre os dois países. Olha só, isso que eu vou trazer para vocês agora, eu vou ler novamente a matéria, entrou no ar do Burrol e tiraram rapidamente, mas rapidamente. Muito provavelmente quando o redator viu, falou, opa, tira isso daqui. Mas a gente vai atrás e pega para vocês, né? Governo Trump segue julgamento do STF e cogita sanções que violam soberania. Olha só o esquerdista preocupado. O governo de Donald Trump acompanha com atenção o julgamento de Jair Bolsonaro no STF, Supremo Tribunal Federal, enquanto avalia medidas que poderão ser tomadas contra ministros da corte ou mesmo contra Paulo Gonet, procurador-geral da República. Então segura essa aí, você que achava... Não, o que está acontecendo? Pessoal, tudo na hora certa. As coisas estão indo bem. Eles estão tentando convencer vocês de que não estão indo bem. As coisas estão indo bem demais. Então, eu vou ler, que não vi quem falou aqui que já pegou sua pipoca, mas pega a pipoca, mas pega aqueles balde de pipoca, sabe? O governo de Donald Trump acompanha com atenção, olha só, o governo de Donald Trump acompanha com atenção o julgamento de Jair Bolsonaro no STF, enquanto avalia medidas que poderão ser tomadas contra ministros da corte ou mesmo contra Paulo Gonet, procurador-geral da República. Aí eu me pergunto aqui, daqui a pouco eu vou... Deixa eu só complementar e eu faço comentário. Se adotadas, as ações constituiriam uma violação flagrante do direito internacional. O jornalista já está falando que é uma violação do direito internacional. O Trump está muito preocupado com sua opinião, viu? Uma ingerência em assuntos domésticos e um abalo ao princípio da soberania. Ah, tadinho. Só para lembrar para você, viu, senhor jornalista, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que é o Tratado de Direitos Humanos. Só para lembrar para você. Portanto, não existe nenhum tipo de violação à soberania nacional. As sanções serão aplicadas contra essas autoridades, que estarão proibidas de entrar em solo americano e proibido de utilizar o cartão de crédito. E aí vem a minha pergunta, será que o ministro Fux já está sabendo de algo e por conta disso, que ele está se blindando aqui? Ó, quem falou aqui?
Kleber, o Fux sabe o que há por vir, então ele já está se blindando. Pô, na mira do tira. Ô, que mira boa é essa, hein? Tirou as palavras da minha boca aqui, mas na hora que eu tô falando. E olha que tem um delay, hein? Você me colocou antes de eu falar. Membros próximos, olha isso aqui, saiu hoje de manhã. Não é matéria velha, não é invenção. Vai falar que o UOL é de direita, vai falar que o Jamil Chad é de direita. Mas até pouco tempo atrás estavam todos eles rindo, fazendo chacota, não era assim que eles estavam fazendo? E muita gente acreditando na chacota dos caras, ficando de cabeça baixa. Eu só dobro meus joelhos a Deus. Eu fiz um juramento com a mão direita na Bíblia e a mão esquerda erguida. Eu fiz um juramento quando eu recebi minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu iria defender a lei e a Constituição Federal. E é assim que eu estou atuando. Membros próximos ao gabinete de Trump explicaram ao UOL. Opa, não foi bolsonarista. Olha só, eu volto a repetir. Por isso que eu deixei essa matéria aqui para o Crocodilo e falei, se você está lá no Jacaré, vai lá para o Crocodilo que você vai ficar de queixo caído. E eu destaquei essa matéria porque eles tiraram lá. Se você for agora abrir o UOL, você não vai achar isso. Membros próximos ao gabinete de Trump explicaram ao UOL. Então o UOL foi lá na Casa Branca, aqui em Washington, perguntar que a situação no Brasil é um dos focos do trabalho do atual governo no que se refere à América Latina. Quem aqui acompanhou minha live de anteontem, que eu falei justamente isso, o Trump está de olho na América Latina. Quando saiu aquela decisão da Cristina Kirchner e quando saiu a questão do Maduro com o negócio do petróleo e do gás. Eu cantei a bola para vocês, falei assim, olha, o Trump está de olho na América Latina e o Brasil é importantíssimo para ele. Mas os jornalistas diziam que não. Não. E riam. Cansei de ver. Bomba. Bolsonaristas acham que vão poder reverter nos Estados Unidos. Tudo isso para tentar fazer com que vocês não acreditem. É só um único propósito. Dr. Kleber, você se sente representado pelo OAB covarde? Daniel Paiva, a OAB é muito maior do que uma representação de um presidente ou de um conselho. A OAB tem muita gente boa, muitos advogados. O Dr. Sebastião faz parte da mesma OAB que eu defendo. A OAB que está aí hoje não representa os interesses do advogado. Porque se isso fosse verdade, estaria hoje colocando a boca no trombone e estaria o presidente da ordem lá dentro do Congresso, dentro do Supremo Tribunal Federal. Justamente para fiscalizar. E está lá auxiliando os advogados e dando força para os advogados. Quem tem que tomar cuidado do ministro Supremo é o Conselho Nacional de Justiça, é a APAMAGES, a Associação dos Magistrados. A OAB tem que tomar conta dos advogados. Eu vou voltar a repetir aqui e não interromper para vocês entenderem agora. Sempre dando like aí, pessoal, porque nós estamos só com a metade de like para a quantidade de pessoas que nós temos agora. E isso é muito importante, porque é justamente isso que vai fazer com que as pessoas saiam às ruas em 6 de abril. Preste atenção. Membros próximos ao gabinete de Trump explicaram ao UOL que a situação no Brasil é um dos focos do trabalho do atual governo no que se refere à América Latina. Conforme a reportagem revelou no fim de semana, a eleição no Brasil em 2026 é considerada como estratégica, não apenas para os interesses de Trump na América Latina, mas também para o movimento ultraconservador mundial. E quem falou isso foram membros do gabinete do Trump, falaram diretamente para o jornalista do UOL. Por isso que ele está tremendo, se mijando, se borrando todo. E já, é soberania, estão mexendo na soberania nacional.
Mas ele não questionou quando o Biden falou que não era para questionar as urnas. Aí não era soberania nacional. Quando o Joe Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, falou com todas as letras, vocês têm que respeitar o resultado das urnas. Por que ele estava metendo o bedelho lá e você estava aplaudindo? Aí não era interferência da soberania nacional? Você não tem resposta para isso, né, seu palhaço? No caso de uma abertura de um processo contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, um dos caminhos, significa que são vários, que a Casa Branca avalia adotar é o de insistir na narrativa de que as instituições brasileiras estariam sendo usadas para impedir que o ex-presidente possa manter seu papel político. Narrativa? Os advogados hoje esfregaram isso na sua cara, seu palhaço. O foco não é o de salvar Bolsonaro de uma eventual prisão, mas essencialmente de desmoralizar a justiça brasileira e com ela o processo eleitoral de 2026. O americano não precisa fazer isso não. Pega a última pesquisa da Genial Quest que você vai ver. A justiça brasileira já está desmoralizada, só 12%, 12%, menos do que o número do PT, acreditam no STF. Não sou eu que estou falando não, pega lá a pesquisa da Genial Quest. Portanto, você acha que precisa do governo americano para desmoralizar isso? Você acha que precisa do governo americano para desmoralizar a justiça brasileira? E um processo eleitoral em 2026, com um cara que em 145 páginas eles não conseguem pegar um print de celular com uma mensagem dele falando: coloca a tropa na rua, eu quero golpe. Acusam o cara de liderar, mas eles não têm uma conversa. Pegaram o celular do ajudante de ordens, pegaram o celular do Felipe Martins, assessor direto. Pegaram o celular do Braga Neto, candidato a vice na chapa dele. E vocês não encontraram uma porcaria de uma mensagem. Vocês são frouxo pra cacete. Vocês são frouxo. Vocês não tiveram a capacidade de sustentar a mentira que vocês vêm contando esse tempo todo. 145 mil páginas, vocês não têm um print de mensagem. Eu não estou falando. Ah, porque tem uma minuta de golpe, cadê a assinatura, cadê o decreto? Não tem porra nenhuma. E aí você vem querer dizer, mas essencialmente de desmoralizar a justiça. Quer uma desmoralização maior do que passou hoje o ministro Alexandre de Moraes na hora da defesa? Ou na hora do voto do ministro Fux? Que vai ser dado amanhã, mas ele já antecipou hoje aquilo que ele pretende, que deve constar no voto dele. E pode ter certeza que essa hora eles estão no ouvido do Fux. Não faz isso, muda o voto. Para isso, não se descarta fazer uma comparação à suposta perseguição que Donald Trump, suposta perseguição. Só para avisar o governo americano, essa porcaria de jornalista tá com o filhinho estudando em Nova York, tá? Ele não tá na China, ele não tá em Cuba, ele não tá na Coreia do Norte. Ele trouxe o dondoco do filho dele para fazer college em Nova York. Olha só que legal. É comunista. Suposto. Então tá na hora da Casa Branca olhar para esse tipo de sujeito que está aqui bebendo da água americana e querendo dizer que os Estados Unidos vai fazer de forma ilegal uma intervenção no Brasil, ferir a soberania brasileira. Esse tipo de jornalista tem que ser banido dos Estados Unidos, viu, Trump? Isso daqui é o tipo de esquerdista que não pode estar aqui dentro, não. Está falando mal do seu governo. E segundo o que eles afirmam, falar mal do governo não pode. Se isso vale para o Brasil, vale aqui dentro. Manda ele e o filhão dele para o Brasil que o pariu. Não é assim que eles pensam? Não é assim que eles gostam de agir? Se você está aqui dentro dos Estados Unidos falando que o governo do cara está querendo fazer uma intervenção ilegal no Brasil, você está ofendendo uma autoridade americana, a autoridade máxima, que é o presidente da República dos Estados Unidos.
Qual jornalista? Jamil Chad, falei no começo da live, do UOL. O atual presidente dos Estados Unidos é o primeiro da história do país a assumir o poder, tendo sido condenado criminalmente. E o Lula? Por que você não fala que o Lula não só foi condenado, mas ficou preso? Vocês veem a tendência do tal do jornalista do Burrol. Mas a única coisa que ele está mostrando aqui é o cagaço dele. O Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, o Eduardo Bolsonaro, coloque isso daqui na mão dos deputados e senadores republicanos dos Estados Unidos. Mostra para eles de serviço. Não é você não, Lula, estou falando do outro. Você é o Lula do bem, não estou falando do vagabundo. Aqui, ó. Assim, Washington avalia adotar uma linha de que Bolsonaro estaria também sendo perseguido, omitindo as provas contra o brasileiro e a existência do Estado de Direito no país, seu mentiroso, salafrário. Hoje os advogados deixaram claro que não tem prova, porque não tem nem acesso a ela. Se tivesse prova, eles teriam acesso. Diferente do presidente que você defende, Bolsonaro não foi condenado. Altair Prado, Kleber, o Débil e o Lloyd do PT, ao perseguir Eduardo Bolsonaro, criaram um guerreiro que vai implodir o sistema do governo Lula, STF e Globo. Eu lutaria até a morte para defender meu pai e o Edu fará. Exatamente, Altair. Obrigado pelo superchat, você falou perfeitamente. O Débil e o Lloyd conseguiram fazer toda essa lambança. Existem pelo menos 3 caminhos possíveis para eventuais sanções. Ah, agora você resolveu falar, porque você disse que era 1. Agora você resolveu reconhecer que são 3. Um deles é o de colocar Alexandre de Moraes e outras pessoas envolvidas no eventual processo contra Bolsonaro numa lista de autoridades que estarão impossibilitadas de entrar nos Estados Unidos. Isso é certo. Uma segunda opção, não é opção. Além de, seria confiscar bens dos brasileiros envolvidos numa punição ao ex-presidente que eventualmente existam em território americano. Ué, se não existem, eles estariam preocupados por quê? Se não existe bem em nome do filho do Barroso, aqui próximo de Boca Raton, se não existe propriedade em nome de parentes de ministros que são desprovidos de pelos aqui perto de Celebration, não tem o que se preocupar, não é verdade? Uma segunda opção seria confiscar bens dos brasileiros envolvidos numa punição ao ex-presidente que eventualmente existe em território americano. Para completar, e eu falei, elas não são excludentes, não serão opção, são todas elas juntas. Para completar, aliados de Trump, que falaram com o UOL. Eu já vi vários discursos excelentes do Fux, mas na hora de votar acaba acompanhando os outros ministros. Vamos ver, Marcelo. Por isso que eu falei que a gente tem que estar atento amanhã. Mas ele não fez um discurso, ele fez uma antecipação de voto hoje. Para completar, aliados de Trump avaliam a possibilidade de aprofundar as sanções. Neste caso, haveria um alerta contra qualquer entidade financeira do mundo que tenha contas em nome de Moraes. Eu vou repetir isso daqui, porque isso daqui não é uma terceira opção. São as 3 ao mesmo tempo. E quem está falando isso daqui é a autoridade. Ó, para completar, aliados de Trump. Então ele falou diretamente com aliados, assessores de Donald Trump. Avaliam a possibilidade de aprofundar as sanções. Neste caso, haveria um alerta contra qualquer entidade financeira. E vocês se lembram que eu falei isso? Porque todo mundo estava dizendo que o alerta do código SWIFT, que eu já expliquei em outras lives para vocês, exatamente, a Lei Magnitsky. O alerta do código SWIFT seria para que a autoridade não tivesse cartão de crédito. Eu falei, eu falei, não. Se o Banco do Brasil, se ele tiver uma conta no Banco do Brasil, o Banco do Brasil permitir que ele opere a conta, o Banco do Brasil não pode mais fazer transações financeiras em dólar mundo afora, perde todos os clientes. Todos os clientes com carteira internacional, porque a sanção não vai somente para eles, vai para a autoridade financeira, ou seja, para o banco,
que permitiu que ele tenha um cartão de crédito ou uma conta corrente. Ele não pode assinar um cheque. Eu falei isso. O pessoal todo falando, não pode ter cartão de crédito. Eu falei, pessoal, é muito pior que isso. Os bancos que por um acaso ele tiver movimentação financeira perdem o código SWIFT, o código bancário. E aí, meu amigo, dançou. Para completar, a Caixa, todos eles, Girafa Pantaneiro, não interessa qual é o banco, pode ser qualquer banco, banquinho de porta de fundo de escola. O banco está proibido de fazer qualquer transação financeira internacional. O banco perde, não é somente a autoridade. Porque senão ficava fácil, chegava o governo aí do condenado e falaria assim, não, abre aqui no Banco do Brasil, Nubank, você pode falar o banco que você quiser, Nômade, qualquer um, qualquer autoridade financeira fica proibida de fazer transação em dólar. Com isso, acaba com o câmbio. Até cooperativa de crédito, meus amigos. Então eu vou repetir aqui para que vocês entendam. Para completar, aliados de Trump avaliam a possibilidade de aprofundar as sanções. Neste caso, haveria um alerta contra qualquer entidade financeira do mundo. Chase Manhattan, Bank of America, Deutsche Bank, pode falar o banco se vocês quiserem. Neste caso, haveria um alerta contra qualquer entidade financeira do mundo que tenha contas em nome de Moraes. Elas teriam de escolher ou manteriam o brasileiro como cliente ou sofreriam penalidades para atuar nos Estados Unidos. Significa não podem mais fazer transações em dólar. Empresas não podem mais receber invoice. Banco do Vaticano também. Eu vou repetir. Quando se fala qualquer entidade, não interessa se é do Vaticano, se é do Candomblé, se é espírita, não interessa. Toda e qualquer autoridade financeira vai receber sanções e proibido de movimentação das suas contas internacionais. Cai o código SWIFT do banco. Para embasar a ofensiva, um dos elementos que o governo americano avaliará é como Moraes poderá usar a existência das redes sociais como um suposto instrumento por parte dos golpistas. Uma das ideias é a de usar esse elemento como prova de censura praticada pelo STF contra a liberdade de expressão numa manipulação do conceito. Manipulação do conceito. Manipulação do conceito. Olha só o jornalista. E aí vocês veem o desespero. E aí vocês veem o desespero. E é justamente por isso, eu acho legal vocês fazerem essas perguntas. Por isso que eu estou dizendo para vocês, da maneira como estavam explicando para vocês, fica parecendo que o cara, não, ele vai movimentar. Não, porque ele vai movimentar criptomoeda. E ele, como é que ele vai fazer para pagar a criptomoeda? Ele vai comprar criptomoeda como? E como é que ele vai transformar essa criptomoeda em dinheiro, se ele não pode receber essa criptomoeda em lugar nenhum do mundo? Entenderam? Para embasar a ofensiva, um dos elementos que o governo americano avaliará é como Moraes poderá usar a existência nas redes sociais como um suposto instrumento por parte dos golpistas. Uma das ideias é a de usar esse elemento como prova de censura praticada pelo STF contra a liberdade de expressão, numa manipulação do conceito. No mês passado, o Departamento de Estado emitiu um comunicado contra o Brasil nesse sentido, ligando um alerta em Brasília de que uma retaliação poderia estar sendo construída. E está. E ela vai vir em abril. Anota aí. Amanhã, na comunidade fechada, eu dou mais detalhes. Tá certo? E está. E ela vai vir em abril. E somente para deixar aqui bem claro para vocês... mas ele vai abrir em nome do filho, da esposa, do periquito, do papagaio. Todos sofrerão a sanção em conjunto. E não é só o Moraes. Junto com o Moraes, também seus assessores, desembargadores e coisa que o valha. Para juristas, aqui dentro pode movimentar? Não, Lulu Peixoto. Você não entendeu. Ele não pode ter conta bancária.
Como é que vai movimentar aí dentro? Vamos lá, meus amigos. Tentar explicar melhor para vocês. Como é que você movimenta uma conta bancária que não pode existir? Para quem não entendeu, repito novamente. Né? Tá aqui, ó. Aliados de Trump avaliam a possibilidade de aprofundar as sanções. Nesse caso, haveria um alerta contra qualquer entidade financeira do mundo que tenha contas em nome de Moraes. Ele é proibido de abrir uma conta corrente. Rogério Leira. Bitcoin. Você compra como Bitcoin? Fala aqui para mim, Rogério. Como é que você compra uma Bitcoin? Porque essa é a... Todo mundo, ele vai movimentar Bitcoin. Tá bom, e como é que você vai comprar uma Bitcoin? Você vai pagar como a Bitcoin? Se você não pode ter conta, se não pode ter movimentação. Alguém pode me dizer? Nas financeiras. E a financeira vai receber esse dinheiro como? Se você não pode ter conta corrente. E aí ele vai comprar Bitcoin e ele vai converter isso como em dinheiro depois? Você chega hoje no açougue e fala assim, eu queria pagar com uma Bitcoin. Você consegue? Vocês entenderam? Dinheiro vivo, Cleidmar. Tá bom. O ministro tem quanto tempo dinheiro vivo? Ele vai sacar esse dinheiro vivo como? Ele vai andar com mala de dinheiro na rua? Para quem não entendeu ainda, gente, é a falência financeira. É a morte financeira da pessoa. É algo terrível. O sujeito fica impossibilitado. No mês passado, o Departamento de Estado emitiu um comunicado contra o Brasil nesse sentido, ligando um alerta em Brasília de que uma retaliação poderia estar sendo construída. Ouro físico? Ótimo. Pega uma barra de ouro aí, pode ser de 100 gramas. E tenta pagar lá na feira para comprar um cacho de banana. Bandidos, infelizmente, usam laranja. Verdade, Marcelo Alves. Vai ser bonito. Ele vai receber o salário dele aonde? Vocês não entenderam ainda. Um bandido qualquer, ele pode utilizar um CPF de um terceiro, de um laranja, de qualquer coisa. Meus amigos, em quem que ele vai confiar para movimentar o dinheiro dele? Para juristas ouvidos pelo UOL nos Estados Unidos, a ofensiva não tem respaldo no direito internacional e representa uma ingerência indevida nos assuntos domésticos de outro país, mas vem sendo usada com intensidade por parte do novo governo americano, rompendo qualquer lógica de respeito à soberania de um país. Oh, tadinho. Oh, o jornalista está revoltadíssimo. Em apenas 2 meses, Trump proliferou medidas unilaterais, sempre que optou por fazer valer o interesse dos Estados Unidos, de seu governo ou da extrema-direita. Eu vou explicar para você, ô palhaço. Sabe qual que é o lema que o Trump utilizou na campanha dele? MAGA. MAGA. Make America Great Again. E qual foi a outra coisa que ele utilizou? America First. Tânia Marino, um abraço. Para quem não entendeu, ele está full e mal pago literalmente. Obrigado, Tânia, por ter traduzido. Não podia ser melhor. Obrigado. Em apenas 2 meses, Trump proliferou medidas unilaterais, sempre que optou por fazer valer o interesse dos Estados Unidos, de seu governo ou da extrema-direita. Ele falou que a América em primeiro lugar, meu amigo. Não está satisfeito? Tira o seu filhão da escola em Nova York e volta para o Brasil. Vai trabalhar lá no ICL. Assim, a Casa Branca adotou, no final da semana passada, sanções contra a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ué, mas quem foi um jacaré meio tonto que falou para vocês? Tá mandando recado para o Brasil, a Cristina Kirchner já tá aí, ó. Quem foi que falou para vocês? Aí, ó, vocês não repararam que a Cristina Kirchner já mandou o recado? Quem que é a Cristina Kirchner na fila do pão hoje?
Obrigado aqui por vocês lembrarem. Assim, a Casa Branca adotou no final da semana passada sanções contra a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, justificando que o aliado israelense estaria em apuros. Trump adotou retaliações contra o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan. Na África do Sul, o governo Trump adotou medidas contra o presidente Cyril Ramaphosa por conta de sua política de distribuição de terras. Houve também uma ameaça contra o Panamá por suas relações com a China. Todas essas medidas excederam a jurisprudência dos Estados Unidos em agir, assim como violam tratados de direito internacional ou a simples prática diplomática. Ainda nessa semana, Trump anunciou que qualquer país que compre petróleo da Venezuela terá de pagar uma tarifa extra de 25% do governo americano, uma violação explícita de acordos comerciais. Você está tão preocupado com violação internacional, por que você não vai cobrar o Maduro? Você está tão preocupado com violação de direito internacional, por que você não vai cobrar o Maduro pela violação dos direitos humanos na Venezuela, ô palhaço? Marcelo, Trump pode dar a canetada, o que acha que falta? Falta ele aguardar a abertura do processo contra o Bolsonaro. Aberto o processo contra o Bolsonaro e expirado o prazo de 10 dias, porque vocês esqueceram que o Moraes deu 10 dias, e vence agora, essa semana, o prazo para o X e para o Grupo Meta se manifestar e apresentar o endereço de uma pessoa que está protegida, asilada aqui nos Estados Unidos pelo governo americano? Ele só está esperando o prazo acabar, gente. Acabou o prazo, o Trump não está com pressa. Eles estão observando tudo. Uma coisa interessante, eu falei isso na nossa live privada, na última live privada, e por isso que é importante, você que ainda não faz parte, gente, venha fazer parte. Venha fazer parte. Quem aqui faz parte da nossa comunidade privada, fala para o pessoal se vale a pena ou não. Se aquilo que eu falei para vocês, em todas as nossas lives até agora, se aconteceu ou não aconteceu. Pode falar aqui, sejam verdadeiros, coloca aqui. Quem faz parte, vai aqui, vale a pena? Falei ou não falei? Disse ou não disse as coisas que estão acontecendo hoje? Tá aí, ó. Não sou eu que estou falando, é o pessoal que está falando aqui. Vou agora passar essa informação para vocês, ó. Trump anunciou que qualquer país que compre petróleo da Venezuela terá de pagar uma tarifa extra de 25% ao governo americano, uma violação explícita dos acordos comerciais. E para quem não sabe, eu expliquei. O Brasil compra 12,4 bilhões de dólares de petróleo da Venezuela. É o gasto do Brasil com petróleo venezuelano. E quase 4 bilhões de dólares com gás. E os jornalistas estão se fingindo de morto. Quanto tempo falta para o dia 2 de abril? Hoje é dia 26 já, né? Porque já viramos aí no Brasil o horário. Quanto tempo falta? Pode computar que é dia 26. Quanto tempo falta para o dia 2 de abril? Se não me engano, é uma semana. Pois eu posso dizer para vocês e afirmar. Não passa de abril, vai vir a porrada. Entre o dia 2 e o dia 6 de abril vai vir a porrada, anota aí. E o governo brasileiro não tem capacidade de aguentar. Já vou avisando. O governo brasileiro, o STF, não tem capacidade de aguentar. E para que o Trump faça alguma coisa, basta ele interromper qualquer tipo de movimentação econômica do Brasil com os Estados Unidos. Clubtronic, as pessoas estão perguntando se afeta ter conta do Banco do Brasil, Banco Vaticano, etc. Sim, afeta todas as instituições bancárias. Exatamente, Clubtronic. Exatamente, você está corretíssimo. Obrigado pelo seu superchat. É o que eu estou falando aqui, não interessa se é o Banco do Vaticano, Banco do Candomblé, Banco da África, Banco dos BRICS, não interessa onde é. Pode ser cooperativa de crédito, não interessa. Marcelo Alves Carvalho, obrigado aqui pelo seu superchat. Kleber, desculpa a pergunta, mas se os ministros não terão como receber salário, então ele abdicaria o seu posto do STF? Não precisa abdicar o posto no STF, ele pode receber o salário dele em dinheiro. Vai ser só bonito ele andando com uma sacola com 46 mil reais na mão, mais os penduricalhos. Não precisa abdicar. Tá certo?
E aí o que vai acontecer? Uma briga entre o governo brasileiro. E para você acabar com o Lula não precisa de muita coisa não. Quanto que está o preço do café? Imagina só as sanções americanas, e ele já está há um bom tempo falando que os países dos BRICS, pela questão do Lula, que é o grande defensor da questão da moeda, podem sofrer uma taxação de 100% sobre seus produtos. 100%. Por conta da gripe aviária, aumentou em 93% a exportação de ovos do Brasil para os Estados Unidos. Acaba com o setor avícola brasileiro. Exportação de carne, aço, minério de ferro, mármore, madeira, e assim vai. Laranja. Altair Prado, o termo morte financeira é o que melhor define a lei Magnitsky, porque atinge o entorno de Moraes, atinge filhos e esposa. Dessa forma ele vira uma leprosa financeira. Acaba-se escritório de advocacia. Exatamente, Altair Prado. Acaba tudo. Ronaldo Reis, obrigado aqui também pelo seu superchat. E olha só como é importante a participação de vocês. Né? Todos vocês que estão aqui escrevendo no superchat, escrevendo aqui, às vezes eu leio fora do superchat também. Tem muita gente que só lê superchat e olha lá. Né? Mas eu não, eu dou oportunidade a todos quando eu consigo ler aqui, senão também não desenvolvo a linha de raciocínio. A vida urbana, essa naba cairia bem no dinossauro e no Capelli. Vai cair a vida urbana. Agora, o que o pessoal não está entendendo é que essa naba vai sobrar para o Lula. Por que que a dona Janja foi para o Japão, enquanto o Lula fez escala nos Estados Unidos, a Janja não estava no avião? Alguém sabe me informar? As pessoas às vezes não prestam atenção nos detalhes. A Janja foi para o Japão via Europa, não pousou nos Estados Unidos. Por que que ela não estava na comitiva? É só porque ela não gosta do avião, que não é tão confortável? Bingo. Bingo. Fica aqui a dica. João Alves de Mourão, ou de Moura 6M, obrigado aqui pelo seu chique. Para economizar. Economizar. Ela economizou na passagem aérea. Tá bom. A passagem aérea dela só saiu 17 mil à volta e ela não vai voltar pelos Estados Unidos de novo. Daí vocês veem como está a situação do país. Então, vai haver um aumento da inflação, vai haver um aumento do desemprego, um aumento da taxa de juros. Num primeiro momento vai parecer que é ótimo porque não vai poder exportar, a tendência é de abaixar o preço dos produtos e logo em seguida aumentar de vez os produtos. O Brasil exporta muito para os Estados Unidos. O minério de ferro já foi taxado, juntamente com o aço e o alumínio. Agora virão taxas sobre os outros produtos. E se essas sanções vierem com a lei Magnitsky, vai abalar o mercado financeiro nacional. O dólar explode, os juros vai lá para as grimpas. Quem vai pagar as consequências disso é a população mais pobre, que é justamente que vota no Lula. E isso vai sobrar para o Lula. Por isso, meu caro jornalista, o Trump não precisa intervir em nada, não. Não precisa intervir em nada. Basta ele cortar a torneira. E já começou a fazer isso. O dinheiro da OSCE não chegou mais, a COP30 vai ser um fracasso, não tem dinheiro americano para a COP30, os países europeus estão preocupados com a Ucrânia, estão se lascando para as girafas da Amazônia. Os efeitos já começaram a aparecer. Só que o pessoal é muito imediatista agora. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai ter fogo no parquinho. Vai ter fogo nesse parquinho. Mas amanhã a gente fala mais lá na comunidade privada. Só para lembrar ao pessoal que estava preocupado, eu avisei. As coisas não são como a imprensa tenta mostrar para vocês. E o Alcolumbre e o Mota estão na comitiva e o Lula vai fazer porque o Alcolumbre e o Mota vão...
A visita na embaixada de Israel teve um motivo. Eu vou lembrar aqui uma coisa. Eu acho que a Tati Maia não tá, porque ela tá tomando conta do netinho dela, não vi a Tati Maia aqui. Mas eu quero lembrar para vocês, alguém aqui se lembra do Al Capone? Não é só da música do Raul Seixas, não. É Al Capone. Alguém se lembra do Al Capone? Kleber, não precisou de um cabo e um soldado para derreter a geleia. Treme, treme, acho que bastou um batom. Verdade, Santos, obrigado aqui. Quem é que se lembra do Al Capone? Kleber, os chefes do Congresso e do Senado, tem que chegar neles também. Pois é, Marcelo Alves, eu acho que já chegou, mas aqui o pessoal está perguntando, tem a ver com isso. Obrigado pelo superchat também. Vocês estão lembrados do Al Capone? Quem foi que entregou o Al Capone? O Al Capone caiu por conta da máfia lá no início do século XX. Ele caiu por conta de bebida, por conta de tráfico, por conta de prostituição, por conta das mortes. Quem foi que derrubou o Al Capone? O contador. O contador. A melhor maneira de se derrubar uma pessoa é com alguém que está próximo dela. Fica a dica. Beleza? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.